sul do Brasil. Eu sou pastor, filho de pastores. Meus pais pastorearam por quase 30 anos lá no estado do Paraná. E eu, desde 1998, quando recebi um chamado de Deus para a obra missionária, estou trabalhando na obra do Senhor. Em 2000, Deus me levou para o estrangeiro, e aí eu entendi que eu recebi um chamado transcultural, um chamado para trabalhar fora do Brasil. Tem missionários que recebem um chamado nacional para trabalhar em Roraima, no Amazonas, no Nordeste, no sul do Brasil. Estão fazendo um grande trabalho para Deus, mas são missionários que têm um chamado nacional. O apóstolo Pedro, Jesus falou para ele apacentar as ovelhas dele, que estava em Jerusalém. Já o apóstolo Paulo, o Senhor disse: eu vou te enviar às nações, aos gentios de longe, chamado diferente. Então em 2000, Deus me levou à Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é uma ilha que pertence ao Chile e está localizada dentro do Triângulo Polinésico, mas politicamente pertence ao Chile. O Chile tem a soberania da Ilha de Páscoa. Eu fui missionário na Ilha de Páscoa por 9 anos, 2 anos solteiro e 7 anos com a minha esposa. Na Ilha de Páscoa, por bondade de Deus, implantamos uma igreja. Aliás, alcançamos as 3 etapas, para mim, na minha opinião, as 3 principais etapas da obra missionária. Primeira etapa, diga comigo para me ajudar, vai, diga, primeira etapa. Evangelização. Tudo se começa com a evangelização. E nós na Ilha de Páscoa evangelizamos porta a porta, casa por casa, pessoa por pessoa, programas de rádio, cultos na praça. E a ilha foi evangelizada. Bem, a ilha tem 6.000 habitantes. Na ilha mora uma tribo. Essa tribo se chama Rapnui. E trabalhamos com eles e foi muito enriquecedor para nós. A segunda etapa da obra missionária é a implantação da igreja, que se consolida com a construção de um templo. Implantamos a igreja na Ilha de Páscoa, construímos templo, casa pastoral, dependências para a escola dominical, fizemos vários batismos e Jesus se glorificou na igreja. Aleluia! No dia 7 de março, pastor Cezino Bernardino, em memória, foi inaugurar o templo lá na ilha e fizemos um grandioso batismo. Não foi o único, foi vários. Terceira e última etapa da obra missionária, na minha opinião, e a mais difícil, a que dói mais, mas é muito glorioso, é a formação de líderes nativos. Hoje nós temos pascuense na Ilha de Páscoa, presbíteros. Temos o pastor Robinson, que está pastoreando a igreja lá na Ilha de Páscoa, e você não deu glória a Deus. Aleluia! 3 etapas da obra missionária alcançadas na Ilha de Páscoa. Ficamos também 4 anos na ilha Juan Fernandes, também conhecida como Ilha Robinson Crusoe, pertence ao Chile. A Ilha de Páscoa fica a 3.700 quilômetros para frente do Chile, no sul do Pacífico. É a ilha mais remota, mais distante de um continente que existe. Já a Ilha Juan Fernandes fica próximo, 300 milhas, quase 700 quilômetros de distância, mas já era 4 dias de navio. A ilha de Juan Fernandes, ela tem cerca de 700 habitantes, todos pescadores, vivem da pesca. Na ilha não tem hospital, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem infraestrutura nenhuma. Chove 8 meses por ano e é muito gelada. É lá
que a Marciene passou os primeiros 4 anos de lua de mel comigo. Ela tem muito testemunho para contar. Jesus fez um milagre tremendo na vida da minha esposa, curando ela, e se glorificou em toda a ilha também. Lá na Ilha Juan Fernandes nós implantamos a 41ª Igreja das Assembleias de Deus, Missão Brasileira no Chile. Então, irmãos, eu fui missionário no Paraguai também, 1 ano. Fui atender uma necessidade de 1 ano, terminei um templo, dedicamos o templo a Deus, fui recolhido para o Brasil e continuei sendo enviado. Mas em 2015, pensava em ficar no Brasil. Eu usei a estatística, me favorecia a estatística do Sename, da Secretaria Nacional de Missões. O Sename diz que um missionário brasileiro, ele fica no estrangeiro mais ou menos 5 anos, depois ele retorna para o Brasil. Falei, uau, estou há 15 anos no estrangeiro, então eu vou voltar para o Brasil. E a minha esposa, ela sempre me diz, sim, vamos para o Brasil? Vamos para o Brasil. Comuniquei com o meu pastor. Eu estava na casa dos meus pais no Paraná, já estão jubilados, meu pai com 77, minha mãe com 74. Eu estava na casa dos meus pais fazendo um tratamento de saúde, uma sinusite muito forte. Eu estava com a parte da frente do crânio e a parte nasal toda já cheia, eu acho que é flema que se diz, e fui fazer um tratamento da minha sinusite que provocou uma alergia pulmonar. Eu fiquei 32 dias tomando amoxicilina com ácido clavulânico, de cama, e o melhor hospital do mundo é a casa da mãe e do pai. Não tem, a mãe olha para nós e a gente já se sente melhor. Eu estava na minha cama, minha esposa estava na casa da família dela em Minas, porque quando chegamos no Brasil, eu vou na casa dos meus pais, ela vai na casa dos pais delas, para a gente não dividir o tempo, que é muito pouco o nosso tempo no Brasil. Mas naquela época, apesar de ter vindo para ficar, eu pedi um tempo para a missão, precisava fazer um tratamento e queria ficar no Brasil. Apesar disso, minha esposa estava na casa da família dela, e eu estava na minha cama, sob efeito de remédios forte mesmo. A amoxicilina que eu estava tomando, quem conhece sabe que é um antibiótico forte, era 875 miligramas, um comprimido grandão, mais 125 miligramas de ácido clavulânico, 1000 miligramas. Estava na minha cama e tocou o celular. Eu olhei na tela e não conhecia o código e não aparecia o nome, então não era meu contato, mas eu atendi. Quando eu atendi o celular, que eu perguntei quem era, a pessoa disse, aqui fala o Senhor dos Exércitos. Sabe, eu fiquei pensando, será uma brincadeira ou Deus está ligando para mim agora? E de repente o profeta, que estava em Salvador, Bahia, pregando num congresso e olhando na internet, me viu num vídeo. E quando ele me viu no vídeo, Deus disse, procura esse homem e fala com ele. E aquele profeta profetizou uns 15 minutos para mim, falou da minha saúde, falou do meu ministério, falou da Ilha Juan Fernandes, falou da Ilha de Páscoa, falou do meu amor, a Marciene, falou das almas, Deus falou comigo bem de pertinho. E por 3 vezes, no começo, no meio e no final da profecia, por telefone, até hoje, nunca vi esse pastor, Deus falou por 3 vezes para mim, tira da tua cabeça que você vai ficar no Brasil, porque eu te chamei, eu te escolhi e te separei para enviar às nações. Não passou muito tempo, os irmãos começaram a falar comigo pela internet, dizendo, olha, o pastor Cezino está te procurando. O pastor Cezino era o meu presidente, já falei. E
Eu sintonizei a nossa rádio, Voz Missionária, e estava o pastor Jorge Cardoso apresentando o programa. E de repente o pastor Jorge interrompeu tudo e falou assim: acaba de entrar aqui nos estúdios o pastor Cezino Bernardino, então com a palavra o presidente. E ele disse, o pastor Cezino disse: Paz do Senhor, meus irmãos, eu vim aqui muito rápido, só entregar uma mensagem de Deus para alguém. Tem um velório na igreja e eu vou acompanhar a família enlutada, que são minhas ovelhas. Então só venho aqui entregar uma mensagem para uma pessoa. E essa pessoa está me ouvindo pelo rádio agora, é o Urias. E ele disse: Urias, compareça aqui na nossa base, porque nós vamos te designar para outra nação. Olhei para minha esposa, eu falei: vamos. Quando eu cheguei em Camboriú, no gabinete do pastor Cezino, ele chorou muito, e eu chorei com ele. E ele me disse: Urias, eu fui no Haiti, fizemos comida para mais de 2.000 crianças. E quando as crianças estavam felizes, contentes, pulando, saltando, brincando, depois de comer, coisa de criança, ele disse: eu vi você e a Marciene entre aquelas crianças, brincando com eles. E ele disse: quando eu voltava do Haiti para o Brasil, na conexão da República Dominicana com o Panamá, ele disse: Jesus apareceu para mim no avião e disse: eu quero que envie o Urias e a Marciene para o Haiti. E ele me disse: você vai? Eu disse: pastor, eu não quero ir para o Haiti, nós queremos ficar no Brasil. Mas Deus falou, e o senhor é nosso pastor. Sendo assim, nós vamos para o Haiti. Pegamos nossas malas, que a minha casa por 18 anos e a casa dela por 14 anos. Pegamos nossas malas e fomos para o Haiti. Quando atravessamos a fronteira do Haiti, a fronteira da República Dominicana com o Haiti, que eu vi aquela nação num estado deplorável de miséria, eu senti um amor tão grande por aquelas almas. A minha esposa sentiu um amor tão grande por aquelas almas. Quando nós conhecemos as 4 escolas, 3 igrejas e o orfanato que nós cuidamos, irmãos, o amor saía assim pelos poros. Eu via Deus e o amor de Deus nos olhos daquelas crianças, no rosto daquelas pessoas, e naquele projeto maravilhoso. E nós dissemos: verdadeiramente Deus nos escolheu, Deus nos chamou para vir trabalhar aqui nesse lugar. Glórias a Deus. Quer saber de uma coisa, irmãos? Não nos arrependemos por um segundo sequer de ter ido trabalhar na nação mais pobre das Américas, que é o Haiti. Não nos arrependemos nem por um segundo, né, Marciene? Por ter ido trabalhar naquele país. É o país mais pobre? É o país mais pobre. Mas é o trapo que Deus me deu. E muitas vezes Deus dá para nós é um trapo, porque nós não temos noção de como Deus vai enviar a nossa vitória, ou vai fazer um milagre na nossa vida. Às vezes a nossa bênção vem coberta por uns trapos. E quando nós chegamos no Haiti, meu Deus, como Deus mudou nossa vida, como Deus mudou nosso ministério, como Deus abriu as portas, como Deus abençoou. Nós já estamos há 2 anos e meio no Haiti, já construímos escolas, estamos construindo o templo, fizemos 2 batismos, diga glórias a Deus. Estamos alimentando aquelas crianças pobres, estamos levando comida para os mais pobres da terra. E quando eu estou alimentando aquele povo, eu lembro das palavras de Jesus que disse: dai-lhe vós de comer. É indescritível, eu não consigo explicar para vocês a realização que nós sentimos em servir comida, um prato de comida digna, quentinho para aquelas crianças órfãs e abandonadas.
é indescritível. A Bíblia diz que Deus responde na alegria do coração. Ou seja, quando estamos com o nosso coração alegre, é um reflexo do que Deus está sentindo lá em cima. Então Deus responde na alegria do coração. Irmãos, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou abençoado. A minha esposa, eu todo dia olhando para mim, sorrindo, apaixonada por mim, eu por ela. Eu vejo isso como que Deus está falando: é isso que eu queria que vocês fizessem, é isso mesmo. Eu acredito que Deus se debruça lá nos céus e fica olhando e diz: é isso que eu queria. E nós fazemos a obra de Deus com alegria naquele lugar. Deixa eu falar algumas coisas para vocês em caráter de informação do Haiti. Acredito que vocês sabem que o Haiti, ele está numa ilha da América Central. Nessa mesma ilha está a República Dominicana. O Haiti tem 11 milhões de habitantes e ocupa 30% da ilha. 70% da ilha é ocupada pela República Dominicana, que tem 9 milhões de habitantes. Um país que vive um nível abaixo da pobreza, vive na miséria mesmo. Eu sou de família pobre lá no Paraná. Eu sei o que é a pobreza. Venho de uma família pobre, eu sei o que é viver em escassez. Mas eles não são pobres, eles não vivem na pobreza, eles vivem na miséria. A minha família pobre tem uma casa para morar, tem no mínimo 3 ou 4 refeições diárias. No Haiti, eles não têm uma casa digna. Casas de varas de madeira, chapada com barro, não tem nenhum móvel. Não tem cama, não tem fogão, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada. O país não tem luz elétrica, não tem água potável. O melhor lugar para as pessoas ficarem no Haiti é na igreja. Os cultos começam às 8 da manhã, termina 2, 3 da tarde. É assim na África, pastor. Amém. Cultos que não acabam mais. Ninguém quer ir para casa, porque lá na casa não tem internet, não tem televisão, não tem comida, não tem um sofá confortável para deitar ou para descansar. Então, o melhor lugar para se estar lá no Haiti é na casa de Deus. Na casa de Deus recebe, no mínimo, uma mensagem da palavra de Deus. Se adora a Deus. Os irmãos, nossos irmãos no Haiti, chegam na igreja, muitos deles doentes. A maioria, se não todos, esfomeados, com fome mesmo. É normal ver pessoas magricelas, com os braços finos, compridos, olhos esbugalhados, fome. Quelimane estamos morrendo de fome. No Haiti é bagai gangu. Pergunte para um haitiano por aí o que é bagai gangu. Muita fome. Eles batem assim na barriga e falam: bagai gangu, muita fome, muita fome. Sabe o que os crentes fazem? Os crentes fazem assim: bom dia. Eles tomam o ar e diz: Deus é bom. Porque não tem um pão para comer. Aí na igreja, com fome ou doentes, é normal, se levantam e deitam no piso, ou piso de terra, ou piso bruto, deitam, dorme, acorda, volta a cantar, volta a adorar a Deus. É normal, muitas pessoas deitam no chão de fraqueza. Se alguém dorme, é regra, não acorde, porque está dormindo de fome, não é preguiça.
A fome enfraquece, dá sono. Eu e minha esposa fomos convidados para visitar uma igreja nas montanhas do Haiti, Gran Savana. Uma igreja feita de lasca de coqueiro, chão batido, mas cheia de crentes que esperam a vinda de Jesus. Chegamos de longe, se ouvia o louvor dos irmãos. Chegamos de moto até onde foi possível, deixamos a moto e subimos, caminhando até chegar na igrejinha. Entrei na igrejinha, eu gravei. Eu vi os irmãos com aspecto de doentes. Eu vi os irmãos, dava para ver a fome neles. Eu fui apresentado e o pastor Filo, ele disse: é a primeira vez que vem brancos aqui nesse lugar. Eu mudo essa palavra para estrangeiros. Ele disse: é a primeira vez que vem estrangeiros aqui nesse lugar. E aí eu entendi, porque quando nós entramos na igreja, os irmãos olhavam para nós assustados, como se tivesse entrado um ET na igreja. Não conhecia estrangeiros ou brancos. O pastor me apresentou e disse: o pastor Urias vai pregar. E eu fiquei olhando para aquele povo, e eu disse: o que eu vou pregar para esse povo? Que mensagem eu vou pregar para esse público? Aqui no Brasil nós sabemos o que pregar. Em outros países nós sabemos o que pregar. Mas imagine, você vai pregar para um grupo de pessoas doentes e com fome, magricelas, te olhando assim, com os olhos, e nos olhos dele, no olhar dele, está dizendo: estou com fome, estou doente, estão fracos. Você percebe, não precisa ser médico. E eu disse: o que eu vou pregar aqui? Quando foi me dada a oportunidade, eu disse: Bom dia, Benil. E todos, num coro, disseram: Amém. Bom dia, Benil é Deus te abençoe. E eu falei para eles: diga merci, Senhor. E todos, num coro, disseram: merci, Senhor, por várias vezes. Merci, Senhor, graças ao Senhor. Eu disse para eles: diga aleluia. Era um coro lindo, de pessoas doentes e fracas, gritando: aleluia, aleluia. E de repente veio a mensagem, veio um pensamento, fala sobre os céus. Não podia ser outra mensagem. E eu comecei a falar dos céus para eles. Eu disse: meus irmãos, o céu é lindo, o céu é multicolorido. Nós vamos para os céus, essa é a nossa esperança. Lá nos céus não vai haver fome, lá no céu não vai haver doença, lá no céu não vai haver maldição, lá no céu o diabo não vai ficar perturbando a nossa vida. Os céus vai ser um lugar de alegria, de gozo e paz no Espírito. Quanto mais eu falava dos céus, mais os céus desciam sobre a nossa vida. Dava para tocar nos céus assim, de tanto que os céus se aproximou de nós. Minha esposa e eu saímos da igreja desesperados, crises de choro. Na minha esposa aqui na moto, aqui nas minhas costas, me agarrava e chorava, crises de choro. Dentro de mim havia uma desesperação por sair daquele lugar e comprar comida para eles. Alguém mandou uma oferta para nós. Eu comprei sacos de arroz, eu comprei sacos de feijão, eu comprei, não é lata, eu comprei galão de óleo, eu comprei macarrão. Enchemos uma moto daquela triciclo de comida.
Levamos lá para Gran Sabana. Eu disse: pastor Filo, vem, chame as irmãs, faz comida, prepara comida para esse povo. Eu quero ver essa igreja comer. Eu quero ver eles comer arroz e feijão assim, de escorrer pelo canto da boca. Eu quero ver eles encher a boca assim de arroz e feijão e comer com vontade. Pegaram 3 pedras, fizeram um lugar para colocar a panela, cozinharam arroz e feijão, cozido a lenha. Pensa numa comida gostosa, é a comida feita a lenha, é outro sabor. Chamei os irmãos, eu falei: vem, irmãos, come. Isso aqui é uma bênção de Deus, é a providência de Deus. Come. Começamos a servir os irmãos, as irmãs, as crianças. E o pastor Filo, que se esconde atrás da minha gravata, de tão magrinho que é, eu disse: pastor Filo, vem, come. Ele dizia: depois. Eu falei: pastor, vem, eu quero ver você comer. Ele falou: depois, daqui a pouco. Eu falei: pastor Filo, eu preciso ver você comendo, eu tenho que ver você comendo. E ele falou: pastor, não consigo. Eu já sabia que ele não estava bem de saúde, mas eu falei: é por causa da tua saúde? Ele falou: não, pastor, eu estou tão emocionado, porque eu orei tanto tempo para Deus mandar comida para essa igreja, e agora eu estou vendo eles comendo arroz, feijão, macarrão. Eu estou tão emocionado que a comida não vai passar pela minha garganta. Começamos a construir um templo para eles. Compramos terreno, compramos material de construção, estamos construindo esse templo. Mas esse é o nosso campo missionário, é o lugar onde Deus nos enviou. São 3 igrejas que nós temos lá. O Haiti, irmãos, a religião oficial do país é o voodoo. O voodoo é um nível de bruxaria tão terrível que até pessoas eles oferecem nos rituais deles, oferecem sacrifício. Eu contava para o pastor Jasson que sempre os diretores das escolas, os pastores falam: pastor Urias, cuidado, você anda muito aqui, cuidado, porque eles podem te sequestrar. Em alguns casos, havendo resgate ou não, eles oferecem sacrifício nos rituais de voodoo. Uma equipe da National Geographic que foi filmá-la no Haiti, toda a equipe foi sequestrada, gastaram milhões de dólares no resgate. E eu falo para os irmãos, para os pastores: eu devo me cuidar, mas eu creio que Deus vai continuar guardando, protegendo a nossa vida. Mas é para você ter uma ideia como que a atmosfera espiritual no Haiti é pesada. Ao entrar no Haiti, nós sentimos um cheiro diferente. Até porque no Haiti não se recoleta lixo, não tem sistema de esgoto. O mau cheiro é muito forte. Aí quando entramos no Haiti, sentimos uma atmosfera espiritual pesada. Aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, nós não precisamos nem fazer força para sentir a presença de Deus. Se você começar a glorificar a Deus, dizer glória a Deus, aleluia, a presença de Deus desce aqui. No Haiti, irmãos, é pesado. A religião deles é o voodoo. Há pouco tempo, o presidente do Haiti, que foi colocado pela ONU, porque na eleição presidencial que teve em 2016, teve 54 candidatos e nenhum foi eleito. Então a ONU colocou um presidente, o senhor Moisés. Ele foi participar de uma cruzada evangelística. Aí, em honra ao presidente do Haiti, deram oportunidade para ele. E na cruzada evangelística, ele entregou o governo do Haiti nas mãos de Deus.
ele declarou o país cristão. Irmãos, no outro dia, a nação foi para as ruas protestando contra o governo, porque ele entregou o governo do país nas mãos de Deus. Eles disseram: nós não queremos o governo de Deus aqui, nós não queremos que o nosso país seja um país cristão. Nós somos do voodoo, nós viemos do voodoo, nossos filhos e as próximas gerações serão do voodoo. Para vocês terem uma ideia, uma noção da realidade espiritual e religiosa do Haiti, diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Mas para alegrar seu coração, para alegrar a igreja do Senhor aqui em Boa Vista, eu tenho que dizer para vocês que Deus está levantando uma igreja poderosa no Haiti. Mas é uma igreja poderosa mesmo, irmãos. Pensa numa igreja que ora e jejua, uma igreja que vai para o monte orar. Não faça isso sem consultar o seu pastor, siga os critérios do seu pastor. Mas a igreja toda, desde as crianças até os anciãos, vestidos de branco. Não faça isso, isso é cultura cristã. Não faça isso aqui. Fale com o seu pastor, ele vai te orientar sobre orar e jejuar. Mas a igreja haitiana vai para o monte orar, todos vestidos de branco, jejuam o dia todo. À tarde, antes do sol esconder, eles voltam e não vão para a casa deles, eles vão para a igreja e passam a noite toda em oração. No começo eu não entendia, mas depois Deus me fez entender que o Senhor deu essa graça para eles orar e jejuar, para eles sobreviverem espiritualmente naquele ambiente em que foi consagrado a Satanás. Agora, debaixo dessa atmosfera pesada que eu falei, tem igrejas lá de frente a centros de voodoo. Nós passamos por vários centros de voodoo para ir nas igrejas, para ir nas nossas escolas. Nós vemos as mandingas deles lá. Eu só não me meto com o voodoo deles. Deus não me mandou ir lá mexer com o voodoo, Deus mandou ir pregar o evangelho. Aí nesse ambiente todo, pensa, irmãos, quando aquela igreja fica de pé, eita, ei, quando aquele povo começa a cantar, parece que Jeová desce lá dos céus, e Deus desce lá na igreja do Haiti, e Deus se faz presente no meio daquele povo, que em meio à pobreza, à miséria e à fome, e uma atmosfera espiritual pesada, eles estão louvando e glorificando o nome do Senhor. A minha pregação preferida no Haiti é: bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Sabe o que eu estou pregando lá? Eu estou pregando isso, irmãos. Agora é o tempo de vocês orar, agora é o tempo de vocês jejuar. Vai chegar o tempo que Deus vai virar o cativeiro dessa nação. Deus vai abençoar o Haiti, e Deus vai fazer desse país um país cristão, para a glória do nome do Senhor. O pastor Jasson conheceu o nosso trabalho, viu alguns vídeos, viu algumas fotos, e ele quis que vocês conhecessem esse trabalho. Está no coração do nosso pastor estender ajuda dessa igreja
para o Haiti. Deixa eu ver quem está com o pastor Jasson aqui, diga amém. Irmãos, é Deus quem está movendo o coração do pastor Jasson. Esse sentimento, esse desejo, não vem dele, é de Deus. O que nós aprendemos aqui, missão está no coração de Deus, não é isso? Aí Deus coloca no coração do pastor, e o pastor transmite o sentimento para a igreja, na esperança de que a igreja abrace essa missão, na esperança de que a igreja caminhe nessa visão, fazer a obra missionária. Eu não sou missionário porque eu quis ser missionário. Eu sou missionário porque Deus me chamou para ser missionário. E eu me atrevo a afirmar aqui que o pastor Jasson recebeu um chamado para contribuir com a obra missionária, não foi porque ele quis, mas foi porque Deus escolheu ele. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém. Quando Jesus falou essas palavras, ele declarou, ele revelou qual era a sua missão. Jesus falou isso na casa de Zaqueu. Sabe o que ele estava dizendo, gente? A minha missão é buscar e salvar aquele que está perdido. A missão de Jesus. E todos nós sabemos que Jesus, antes de retornar para o céu, Jesus confiou essa missão para a igreja. Deus quer que a igreja faça missões. Deus quer que nós façamos missões. Nós somos salvos. Jesus nos salvou. Jesus nos perdoou. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Jesus nos regenerou. Jesus nos justificou. Sabe o que nós estamos fazendo aqui na terra? Esperando o arrebatamento. Agora, por que Jesus não nos arrebatou no momento em que Ele nos salvou? Porque estamos prontos para ir para os céus, pela graça de Deus, né? Mas por que Ele nos salvou e nos deixou aqui na terra? Por quê? Para adorar a Deus. Irmãos, o pastor Jasson falou que a adoração lá no céu vai ser quantas horas, pastor? 12 horas? 24 horas. Não, Deus trouxe eu aqui para cantar. Irmão, tá lindo, parabéns. Mas lá no céu nós vamos cantar com um coral muito grande. Não, irmão, Deus me salvou e me deixou aqui para adorar. Irmãos, no céu nós vamos continuar adorando. Então Jesus nos salvou e nos deixou aqui para buscar e salvar os que estão perdidos. Mas hoje a nossa intenção era só trazer uma conscientização missionária para vocês. Eu convido vocês para ver uns vídeos do nosso trabalho no Haiti, trabalho realizado. Nós estamos no Haiti desde setembro de 2015. Hoje é 19 de fevereiro de 2018. Estou aqui no portão da fronteira da República Dominicana com o Haiti. Ainda estão fechados, mas daqui a pouco vai abrir os portões. Já tem muita gente aqui esperando abrir e vai chegar muito mais. Desse outro lado da fronteira tem muita gente que está esperando também abrir esses portões que vêm do outro lado do Haiti.
estou do lado haitiano agora, junto das pessoas que estão do lado do Haiti esperando abrir a fronteira para passar para a República Dominicana. Todas essas pessoas estão esperando. Daqui a alguns minutos vai abrir o portão e este povo vai passar do lado da República Dominicana para comercializar tudo que eles estão trazendo aqui. Olha aí, meus irmãos, fome aqui no Haiti, o desespero pela comida. Meus irmãos, hoje é 14 de dezembro e eu vim no mercado haitiano para comprar frangos e comida para as crianças no Haiti. Isso aqui é carvão, aqui é onde se vende frango, aliás. Nós estamos vendo os preços aqui. Estamos fazendo a compra para as crianças, a festa das crianças. Ore por nós. Ore por esta nação. Chegamos na igreja de Gran Savana. Olha aí. Vem, Vá. Vamos, filha. Respira. Vamos lá! Vai lá, amor, vamos lá. Glória a Deus. É o Natal das crianças aqui em Gran Savana. Vamos lá. Olha aí. Estavam esperando. Glória a Deus. Pastor Pilo e a criançada esperando o Natal deles. Vazinha, é de arrepiar, não é? Muita alegria. Aleluia. Ah? Muita alegria, muita emoção aqui. Deus na vida nossa, na vida desse povo. Amém. Meus irmãos, finalmente a alegria de estar fazendo o Natal Missionário das Crianças aqui em Capotilho, no Haiti. Olha só, a Marciene que está me gravando preparou com carinho os presentinhos das crianças, cestinha, docinho e um brinquedo para eles, tá? Mas olha aqui que delícia o almoço deles. O almoço que está sendo servido, um almoço especial com salada, com carne. E olha aqui, Marciene, refrigerante. Isso aqui é novidade, tá bom? Olha aqui, tem para todo mundo, tá? Mostra aqui as criancinhas, olha, como que eles estão recebendo. Eles ainda estão nesse lugar aqui, improvisado, tá? Mas a escola deles está lá do outro lado. Mas olha aqui, quantas crianças tem aqui, diretor? Quantos meninos aí? Olha só, hoje tem 269 crianças. Ah, eles estão recebendo o almoço deles. Muita gente trabalhando, muita gente envolvida. Muito obrigado a vocês que fizeram possível fazer o Natal das Crianças aqui no Haiti. Deus abençoe. Estamos aqui. Hoje, muita alegria. Festa aqui em Capotilho. Agora entregando os presentes para as crianças aqui. Já entregamos para as meninas, agora para os meninos.
Peço a vocês que, por favor, continue orando por essa obra, orando por esse projeto. Estamos trabalhando para o Senhor aqui nessa obra, fazendo o trabalho missionário, a obra que o Senhor nos confiou. Mas precisamos das orações de vocês. Precisamos desse respaldo espiritual. Nos cubram com as suas orações. Ore por essa nação, ore por este povo. Deus abençoe a cada um de vocês.